Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite. Muito bom, vamos juntos estudar a palavra de Deus nesses próximos minutos. E o meu desejo, a minha oração é que Deus fale ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu, à medida que eu estudei e me preparei ao longo dessa semana para dividir com vocês. Estamos na nossa série de Efésios, estamos estudando a carta aos Efésios. Começamos na semana passada e creio que os próximos meses dedicaremos estudando essa preciosa carta que Paulo escreveu. Filhos, é uma carta preciosa, como eu disse na semana passada. Não foram poucos os escritores, os pastores, os teólogos, os grandes homens de Deus da história, não foram poucos os homens que admiravam demais essa carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Não foram poucos os adjetivos usados para descrever essa carta. Grandes homens de Deus a descreveram a perfeição como a expressão mais sublime, apresentado da forma mais sublime. É realmente uma carta especial, onde nós estamos tendo o prazer de estudar juntos como igreja. O grande pastor presbiteriano Antônio Carlos Costa, ao descrever a carta de Efésios, ele disse, olha o que ele disse: há uma beleza na carta aos Efésios que nos faz crer que esse texto só pode ter sido inspirado por Deus. Eu não preciso de evidências arqueológicas, eu não preciso do texto original para me certificar que essa carta veio direto do trono da graça de Deus. E ele conclui: a sua beleza é autenticadora da sua origem divina. É dessa forma que os estudiosos da palavra descrevem essa preciosa carta. Então eu quero que nesses próximos meses nós tenhamos esse olhar especial, claro que em toda a palavra de Deus, claro que sim, mas esse olhar especial para essa carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. E o meu desejo, a minha oração é para que cada estudo, para que cada reflexão possa falar realmente aos nossos corações e possa fazer a nossa igreja crescer em espiritualidade, crescer em profundidade, crescer em intimidade com Deus, e para que nós possamos muito mais do que aprender, possamos praticar aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Esse é o meu desejo. Queridos, a estrutura dessa carta, ela tem uma estrutura muito clara, onde o apóstolo ele se preocupa em deixar muito claro, nos primeiros capítulos, a base da fé cristã. Ele se preocupa em colocar de maneira muito explícita o que nós cremos, o que realmente Deus fez por nós. Essa é uma estrutura do capítulo 1 até o capítulo 3. O apóstolo Paulo então dedica tempo em falar sobre a nossa crença, sobre aquilo que Deus fez por nós. E do capítulo 4 até o capítulo 6, são 6 capítulos, ele se preocupa em falar sobre como que nós podemos responder a essa graça de Deus. Por isso então esse tema, o que nós cremos e depois como nós vivemos. Essa é uma estrutura importante, ela não pode ser invertida. O que Deus fez por nós deve ser entendido antes de saber o que devemos fazer por Ele. Não podemos inverter de maneira nenhuma. Essa estrutura ela é muito importante. O que Deus fez por mim e por você, o que Deus fez pela igreja, deve ser entendido antes da igreja saber o que ela tem que fazer em resposta a Deus. E na semana passada, nós estudamos do versículo 1 até o versículo 14 do capítulo 1, e conversamos sobre como é a ação de Deus, ou melhor, como que é a ação da Trindade em salvar pecadores. Conversamos sobre talvez um dos textos mais belos das Escrituras, onde o apóstolo Paulo narra de maneira assim, que nos deixa sem palavras, de maneira assim de fato magistral, como que o Deus Trino fez para salvar pecadores e instituir a sua igreja. Nós vimos na semana passada. Vimos que o Deus Pai, Ele planejou tudo, Ele elegeu, Ele predestinou antes da fundação do mundo a sua igreja. Vimos que o Deus Filho executou o plano, Ele veio, Ele morreu em nosso favor, Ele pagou o preço pela igreja, Ele nos comprou com o seu sangue. E o Deus Espírito é o Deus que convence o mundo do pecado, do juízo,
é o Deus que convence, que chama os eleitos, é o Deus que monta a igreja pela sua ação sobrenatural, e não somente isso, mas ele sela os santos até a volta de Cristo. Nós vimos isso do versículo 1 até o versículo 14. E hoje, vamos estudar juntos o texto do verso 15 até o verso 23, até o final. Vocês localizaram aí Efésios capítulo 1, do verso 15 até o verso 23. Eu espero que seja bem dinâmico o nosso bate-papo aqui. Eu espero que Deus possa falar contigo e comigo também, e a gente possa aprender juntos. Localizaram aí então Efésios capítulo 1, do verso 15 até o verso 23. Diz assim, olha a palavra de Deus. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com os santos, para com todos os santos, eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Verso 20. Esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Vamos orar? Feche os olhos, abaixa a tua cabeça. Senhor, eu quero pedir nesse instante por mim, pelos meus amigos, pelos meus irmãos aqui presentes. Precisamos muito do Senhor nesses próximos minutos, falando ao nosso coração, iluminando a nossa mente, o nosso coração, nos fazendo entender a tua palavra. Por favor, Senhor, fale conosco, é o que eu te peço. Por favor, Deus, torne clara a tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos a Ti para que nesses próximos instantes o Senhor possa nos impactar com o Teu agir, possa realmente mexer conosco, com a nossa mente, com o nosso coração, para que possamos realmente ficarmos constrangidos com o tamanho da Tua palavra, do peso que ela causa em nós, e para que isso possa produzir em nós um desejo real de adoração, de alegria, e de responder a Tua palavra em obediência. Senhor, usa a minha vida, por favor, não permita que eu atrapalhe o Teu agir nesses próximos minutos. Apenas me use, Deus, se assim o Senhor quiser. Eu oro por mim, pelos meus amigos e pelos meus irmãos. Nos dá entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, Paulo começa o versículo 15 agradecendo a Deus por aquela igreja. O relatório que ele tinha, lembra bem, uma igreja que Paulo plantou, e o relatório que chegou até ele era um excelente relatório que deixou Paulo feliz, vibrando. Eu imagino o sucesso, talvez, que Paulo devia ter no seu coração, um santo orgulho, podemos dizer, de ver uma igreja em que ele treinou, plantou, treinou líderes, fez ela desenvolver, crescer, perceber que anos depois, essa igreja estava madura, frutificando, crescendo e abençoando a vida das pessoas. Paulo estava radiante ao ver esse relatório, esse bom relatório da igreja de Éfeso. E por isso, então, ele vai colocar aqui um pouco, vai derramar sobre a igreja um pouco de como estava o seu coração. E ao expressar o seu coração, ao derramar o seu coração para a igreja, ele vai fazer uma oração. E com base, então, nessa oração que o apóstolo Paulo faz por aquela igreja, eu quero ver algumas crenças da fé cristã. Paulo vai colocando aqui, de maneira assim, muito natural, o que nós cremos, ou o que nós devemos crer.
como do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vamos trabalhar muito essa ideia do que cremos. Eu quero ver com vocês algumas crenças da fé cristã que a gente pode retirar aqui desse texto bíblico, tá ok? Se você anota, você pode ir anotando quais são essas crenças, você pode ir guardando na sua mente, mas principalmente guarde no seu coração. Em primeiro lugar, nessa primeira porção aqui das Escrituras, Paulo deixa claro que ele crê e que nós cremos em uma fé visível, uma fé que é visível. Essa é a nossa primeira crença de hoje, nós vamos tratar. Cremos em uma fé que é visível. Queridos, a fé é algo do coração, não é verdade? A fé é algo do intelecto. A fé é algo que muitas vezes ela é inexplicável, porque ela é certeza de algo que nós não vemos, a fé em Deus, a crença em Deus, mas é algo do intelecto e do coração. Mas existe uma forma de tornar essa fé visível, de expressarmos essa fé. E é assim que o apóstolo Paulo começa. Logo no versículo 15, ele está agradecendo a Deus pela fé do povo de Éfeso, mas olha que interessante, porque pela fé e do amor que vocês demonstram para com todos os santos. A forma de nós tornarmos a nossa fé visível é uma demonstração genuína de amor uns pelos outros. É isso que nós cremos. Cremos que a igreja é uma comunidade de amor. Que uma igreja cristã, que tem fé em Jesus Cristo, que crê em Jesus, naquilo que Jesus fez, que crê no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, uma igreja impactada por essa mensagem do capítulo 1, do versículo 3 ao 14, é uma igreja que expressa essa fé de inúmeras maneiras, mas principalmente através do amor, da manifestação do amor no meio da igreja. Ou seja, é da natureza da verdadeira conversão você amar de uma forma especial todas as pessoas, mas em especial amar os da fé. É o que Paulo coloca aqui. Vocês têm demonstrado um amor para com todos os santos. Isso deixou Paulo empolgado, porque era a forma deles expressarem a fé deles, deixar a fé de maneira visível. Eu lembro bem de Jesus, das palavras de Jesus em João, quando ele diz: nisto eles lá fora ao mundo saberão que vocês são meus discípulos. E que Jesus conclui? Se amarem uns aos outros. A forma, uma das formas, talvez até mesmo uma das principais formas de nós dizermos para o mundo que temos fé no Senhor Jesus Cristo, que Ele nos alcançou com a sua graça, uma das melhores formas de fazer isso, sabe qual é? Amando uns aos outros. A igreja, ela é uma comunidade de amor. O grande pastor, teólogo Francis Schaeffer, ele diz o seguinte, ele chama isso da prova sociológica da existência de Deus. Ele conclui: o não cristão convive conosco e ele tem a percepção de que Deus está entre nós em razão do amor que temos uns pelos outros. Cremos então numa fé que é visível, que é prática. De que maneira? Através do amor. Você ama a sua igreja? Você ama as pessoas que estão ao seu redor aí hoje na igreja? Eu sei que a gente tem assim, um grupo assim, bem diferente aqui, talvez visitantes de primeira vez, alguns aqui, outros visitantes que estão nos ajudando, outros de segunda, de terceira, de quinta, mas temos também aqui boa parte da igreja, da Rede, está faltando muita gente hoje, mas a gente tem um bom grupo aqui da Rede. Você ama as pessoas da sua igreja, porque entenda bem, uma das maneiras de você provar, digamos assim, que você realmente entendeu o Evangelho é amando pessoas. Nós temos aqui gente de tudo quanto é tipo, não é verdade? Temos gente diferente assim, é impressionante. É uma das belezas do corpo de Cristo. Nós temos gente aqui que são pessoas muito carismáticas e legais, não é assim? Tipo eu, tô brincando. Né? Deve ter gente assim, que é carismática, é legal, gente que você gosta de estar perto, que é bom de papo, gente que você pergunta e a pessoa responde até mais, que é gostoso conversar com gente assim, que você responde, você pergunta, a pessoa desenvolve a resposta. Tem gente que é o contrário disso. Tem gente que é monossílabo, você responde tudo bem, tudo, acabou por aí, não é nada disso. Gente que é solto, gente que é reservado,
Temos alguns aqui que são debochados, no bom sentido, né? Bom sentido de ser debochado. Não olha o Felipe não, gente, tá? Mas tem gente que é assim. Tem alguns que são chatos, mas aquele chato legal. É um chato que a gente gosta de ter perto. Não olha pra ninguém não, tá? Senhor, né? Tem gente que é fácil de ser amado, tem gente que é difícil de ser amado. Essa é a igreja. E o que Paulo coloca aqui é que a igreja de Éfeso, elas estavam tão impactadas pelo Evangelho que era notório o amor que eles tinham uns pelos outros. Nós cremos, queridos, que à medida que o Evangelho invade o seu coração, à medida que você vai percebendo o amor de Deus por você e pela igreja, e quando você lê Efésios 1, do 3 ao 14, e vê como Deus soberanamente bolou e planejou a igreja, o que Ele fez para comprar a igreja e comprou com o seu sangue, a forma como Deus ama a igreja. Se você ama a Deus, não tem como você não amar aquele que Deus ama, que é a igreja, que são as pessoas da comunidade da fé. Se você tem dificuldade com alguém na tua comunidade da fé, se tem dificuldade em amar alguma pessoa, é talvez porque você não está deixando o Evangelho inundar completamente o seu coração. Porque uma das manifestações visíveis da fé cristã é o amor. E queridos, eu me alegro muito em poder pregar isso hoje. Porque eu tenho a plena convicção de que nós, como igreja, estamos buscando caminhar a passos largos, imagino eu, na direção de amarmos cada vez mais uns aos outros e amarmos cada vez mais todos os santos. Eu falo assim, como pastor dessa igreja, com muita tranquilidade, em saber que pessoas que estão chegando na rede, somos uma igreja nova, pessoas que estão chegando em nosso meio, já perceberam o amor que temos uns pelos outros, e queremos aumentar, ampliar esse amor, e colocar mais gente dentro desse amor nosso aqui, mas é notório o nosso desejo em buscar amar cada vez mais outras pessoas. Essa semana nós tivemos uma assembleia aqui na igreja, né, e decidimos ajudar alguns ministérios. E talvez a base dessa ajuda não é outra a não ser esse. É tornar a nossa fé visível. É demonstrar amor por todos os santos. E me deixou muito feliz, eu quero expressar isso para a igreja, expressar para todos vocês aqui. As decisões que nós tomamos na quinta-feira, de mesmo sendo uma igreja nova, mesmo sendo uma igreja com talvez não tantos recursos assim, mas que estamos dispostos a investir em outros projetos, demonstrando o nosso amor por todos os santos. Vamos investir no sul do país, vamos investir no centro-oeste, vamos investir na França, já estamos investindo na Itália, vamos investir em Rio das Ostras. Por que isso? Porque cremos numa fé que é visível. Visível, demonstrada, e esse visível é uma demonstração de amor por todos os santos. Só para fechar e para ilustrar o que eu estou dizendo, eu não sei quantos estão aqui desde o ano passado, mas quando a gente estava na primeira série de Gálatas, falando sobre fora da lei, eu lembro que, eu não lembro ao certo qual o texto que foi, mas eu lembro que uma das passagens de Paulo a Gálatas me marcou demais, porque Paulo dizia sobre a praticidade da fé. Paulo falava sobre as boas obras, de uma fé acompanhada com obras. Ele cita um pouco disso em Gálatas. E eu lembro que naquela semana, eu tive assim, a oportunidade de conhecer uma história de uma mulher lá em Rio das Ostras, uma irmã em Cristo, não da nossa igreja, mas da igreja de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, da igreja universal. E uma irmã muito necessitada, uma senhora praticamente de idade já, com uma filha, adolescente, e essa senhora com a sua filha morava em situações precárias, precisando mudar com certa urgência de casa, e ela com muito esforço conseguiu comprar um terreninho em Rio das Ostras, num lugar bem distante de Rio das Ostras, e ela conseguiu o dinheiro suficiente para levantar um quarto, um cômodo. O pessoal da igreja conheceu e acompanhou essa história no início. Eu lembro que ela levantou um cômodo, literalmente um cômodo para ela e para sua filha. A ideia é que nesse cômodo fosse cozinha e quarto para ela e para sua filha, um cômodo talvez desse tamanho aqui mais ou menos, ok, com um banheirinho. E para a infelicidade dela, o pedreiro que fez serviço muito mal feito e a laje ela cedeu. Então uma laje pequena desse tamanho, ela embarrigou ao ponto assim, de achar que ia cair a laje. E nós não sabíamos o que fazer. O que sabíamos é que de alguma forma precisava intervir nisso, incomodou demais a gente.
mas pela graça de Deus, Deus levantou uma pessoa para ajudar essa mulher. Deixa eu ter a foto, mostra a foto aqui, só para o pessoal ilustrar bem. Isso, olha, essa aqui era o cômodo, tá vendo? Antes e agora como é que está a casa dela. Sabe o que é isso? Uma fé que se tornou visível. É o amor por todos os santos. Eu estou ilustrando para você aqui, talvez, o que Paulo estava sentindo com a relação à igreja de Éfeso. E pela graça de Deus, nós, essa semana como igreja, vamos entrar agora nessa obra. Quarta-feira, se Deus permitir, nós vamos lá fazer a elétrica dessa casa. A nossa igreja vai se competir em fazer toda a elétrica da casa. Queremos, talvez, no final, dar para fazer um mutirão para limpar a obra, talvez para pintar essa casa. Não temos ainda os recursos para ti, mas a gente quer levantar recursos, talvez pintar a casa. Por que isso? Porque é a maneira de tornar a nossa fé visível e demonstrar o amor por todos os santos. Porque isso vai crescer, igreja. E é isso que nós queremos viver, é isso que nós queremos viver aqui. Esse povo, o povo de Deus, ele é precioso para Jesus, porque Jesus pagou com o seu sangue. E por causa disso, ele deve se tornar precioso para a gente também. Devemos amar o que Jesus ama, devemos amar a sua igreja e amar uns aos outros. É nisso que nós queremos. Em segundo lugar, continuando o texto aqui, pode voltar isso então. Em segundo lugar, nós cremos em um Deus que se revelou e que continua a se revelar. Leia comigo a continuação do versículo 16. Diz assim, olha, eu não deixo de dar graças a vocês. Paulo agradece pela igreja, mencionando em minhas orações, mas ele não só agradece, ele pede também, olha o verso 17, e eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, o Pai da glória, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo orava pelaquela igreja e aqui ele revela por que ele orava. E Paulo diz que ele orava para que o povo de Éfeso tivesse sabedoria e revelação para quê? Verso 17, para eles conhecerem cada vez mais a Deus. Nós cremos em um Deus que se revelou a nós, versos do 1 ao 14, vimos semana passada, mas um Deus que continua se revelando a nós. De um Deus que tornou possível nós conhecermos e nos aprofundarmos nesse conhecimento cada vez mais. É isso que Paulo coloca aqui. Paulo não pede pela igreja para que eles tenham mais sucesso na vida, para que eles tenham mais sucesso financeiro, para que eles sejam mais alegres, para que eles tenham menos provações, não. O que Paulo ora e pede para aquela igreja é para que eles conheçam cada vez mais a Deus. Agora presta atenção. Paulo coloca aqui as ferramentas pelo qual nós conhecemos mais a Deus. Sabe quais são? Sabedoria e revelação. A forma de nós conhecermos esse Deus, que se revela a nós, que se revelou através da sua palavra, que se revelou através do seu Filho Jesus Cristo, é através de sabedoria e através de revelação. Ele coloca no verso 17, eu peço para que Deus dê para vocês sabedoria e um espírito de revelação. O que seria isso? Em primeiro lugar, o que seria sabedoria? O que seria espírito de sabedoria? Porque Deus virou assim um jargão evangélico, não? Muitas vezes a gente vai às vezes pedir oração e fala, olha, eu quero que Deus me dê sabedoria, tem uma decisão importante para tomar no trabalho, tem uma decisão X para fazer, tem uma escolha para fazer, e a gente fala, não, pede, olha aí, pastor, para que Deus me dê sabedoria. O que seria isso? Para que não seja apenas algo conceitual, um jargão, mas o que é pedir a Deus sabedoria? Eu respondo para vocês, preste muita atenção. Sabedoria é a capacidade que Deus nos dá de pensar biblicamente. Sabedoria, vou repetir, é a capacidade que Deus nos dá de pensar biblicamente. É você viver a vida, é você enfrentar os dilemas da vida e ter a capacidade, a iluminação do Espírito Santo para pensar as circunstâncias da vida com uma ótica bíblica. É você estar prestes a tomar uma decisão e pensar o que a Bíblia diz sobre isso. É você se colocar em alguma situação
Onde você tem que escolher entre A, ou B, ou C, e olhar para a situação e pensar, o que a Bíblia me orienta com respeito a essa situação? Isso é a sabedoria bíblica. É você ter a capacidade de ter uma cosmovisão bíblica com respeito a todas as coisas, e pensar biblicamente, e tomar decisões com base nas Escrituras. Acho que os irmãos sabem, é bom sempre informar, eu faço parte de um treinamento lá no Rio de Janeiro, chamado O Plantador, onde eles acompanham por 2 anos plantadores de igreja. Somos 9 plantadores, então existe um grupo de pastores experientes que nos acompanham por 2 anos. Então todo mês nós temos alguns encontros lá no Rio de Janeiro. E teve um especial, foram com 2 pastores americanos, e eu lembro que na parte final do nosso treinamento, nós tínhamos que fazer perguntas, eles respondiam sobre plantação, sobre igreja e tudo mais. E uma coisa me marcou demais em um dos pastores, de uma igreja no Texas, chamada Paradox Church. E um dos pastores, toda pergunta que nós fazíamos, ele ficava em silêncio. Ele pegava o seu celular e toda pergunta ele respondia com um texto bíblico. E aquilo me marcou demais, porque foi impressionante. Ele é cirúrgico assim, olha. Alguém perguntava algo, ele parava, ele pensava, ele mexia no celular e respondia com um texto bíblico. Isso é sabedoria. É você ter a capacidade de pensar biblicamente. Lembra de Jesus na tentação? Como que Jesus respondeu a Satanás na tentação no deserto? Depois de 40 dias de jejum e oração. Satanás propunha algo, o que Jesus fazia? Está escrito. Pá. Satanás propôs outra coisa, está escrito. Pá. Isso é sabedoria divina. Capacidade de pensar biblicamente. É dessa forma que nós vamos crescer e nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. Mas não só isso. Paulo diz que além de sabedoria, Deus nos dá um espírito de revelação. Essa é boa, hein? O que seria isso? Revelação. É uma outra palavra muito comum no meio evangélico, né? Principalmente no meio mais pentecostal, espírito de revelação e por aí vai. Qual que é a ideia? Será que é revelar o que os outros fazem de errado? Tem sempre às vezes alguém assim, né? Que uma mãe de gospel, né? Rola umas vezes assim, né? Será que é revelar o futuro de alguém? Que revelação que é essa? E não é nada disso. A palavra revelar quer dizer é o ato de tornar algo descoberto, desvendar. E a proposta aqui é que Deus nos dá a capacidade de desvendá-lo cada vez mais e mais. Tudo bem, Deus é inesgotável, não é verdade? Claro que sim. Mas é possível conhecer cada vez mais e mais o nosso Deus. E esse é o espírito de revelação. É um espírito de revelação que conduz você, verso 17, no pleno conhecimento dele. É claro que nós não vamos alcançar esse pleno conhecimento aqui, agora. Mas é uma oportunidade que Deus nos dá de começar hoje algo que vai se estender por toda a eternidade. Queridos, entenda bem, Deus quer ser conhecido por nós. Deus quer ser desvendado, descoberto, não só na eternidade, mas começa hoje esse processo. Então, o espírito de revelação é a oportunidade de começar a desvendar toda a glória, toda a majestade, todo o tamanho de Deus aqui, hoje, agora. Só que não é um conhecimento técnico, não é um conhecimento puramente teológico, não. É um conhecimento vivo, é algo que você sente, é algo que cresce no seu coração, a sua intimidade com Deus, o seu prazer em Deus, é algo real, é algo que você sente que realmente Deus está aqui. Tão certo como o ar, que é o Espírito, tem música que canta assim, né? Mas é algo que você consegue perceber e sentir a presença real de Deus. De todo cristão, todos nós aqui, e se você é um novo cristão, talvez na fé, você vai passar por isso. Todos nós, em algum momento da caminhada, passamos por momentos de dúvida, não é verdade? Mas todo mundo aqui já pensou em refletir Deus, pensar Deus, já deve ter duvidado da existência de Deus. Já deve ter pensado com você mesmo, pô, será que tudo isso é verdade mesmo? Será que realmente Deus existe? Será que é real? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Pensar Deus, é natural que você passe algumas vezes nessa caminhada de duvidar de algumas coisas, inclusive da existência dele.
Nós cremos num Deus que se revelou a nós, mas que continua a se revelar, e que é possível você crescer cada vez mais nesse conhecimento de Deus, para que não fique só algo só aqui, mas algo aqui, para que seja algo real, perceptível a você e a tua caminhada na fé. É nisso que nós cremos. Em terceiro lugar, já passamos da metade, nós cremos em um evangelho vivo e crescente em nossos corações. Olha comigo aí a partir do verso 18. Paulo continua sua oração e ele diz: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Se sabedoria é a capacidade de pensar biblicamente, iluminação, como Paulo começa aqui o verso 18, iluminação é você buscar ter a compreensão bíblica. Iluminação é o que nós precisamos para entender o texto bíblico, para compreender o texto bíblico. Iluminação é quando o Espírito Santo, que escreveu essas palavras, ele capacita você para entender essa palavra. E o que Paulo diz? Ele quer que nós sejamos iluminados para quê? Para conhecermos cada vez mais a esperança para a qual ele nos chamou. Pessoal, preste bem atenção. Em algumas vezes da Bíblia, a Bíblia chama o Evangelho de esperança. O Evangelho é algo que muda tanto a gente, é uma transformação tão grande, que ele muda completamente a nossa vida, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, e ele nos dá uma nova esperança, ou melhor, ele nos dá novas esperanças. É o que Paulo coloca aqui. Eu oro para vocês que já foram salvos. Olha que loucura isso. Vocês já entenderam o Evangelho, mas eu quero que vocês compreendam cada vez mais o que é o Evangelho. Nós começamos a semana com os grupos pequenos aqui na rede, e começamos a falar justamente sobre isso. Evangelho para cristãos. O Evangelho não é só a porta de entrada, mas ele é o caminho todo da fé cristã. E o que Paulo diz aqui, e nós cremos nisso, nós cremos no Evangelho que é vivo e que nos faz crescer cada vez mais, e que ele cresce cada vez mais em nossos corações. Entendam bem, queridos, aquela igreja já sabia da esperança. Eles já foram transformados pelo Evangelho, eles já sabiam que o futuro deles estava garantido, mas Paulo não para aí. Ele fala: eu quero que vocês entendam cada vez mais que esperança é essa. No mesmo verso 18, olha o que ele diz: a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A primeira esperança que a gente tem que crescer cada vez mais no entendimento é dessa herança eterna nos santos. No trecho anterior, por exemplo, semana passada, quando nós nos convertemos, nós nos tornamos filhos de Deus, certo? Ele diz isso, nós somos adotados em Cristo, Deus nos adotou. E como todo filho, nós temos uma herança. Todo filho tem uma herança do seu pai, não é verdade? Alguns pode ser dívida, não sei, mas espero que não, né? Mas em geral, um pai deixa uma herança para o seu filho. Nós, como filhos de Deus, temos uma herança. Temos uma garantia de eternidade. Temos uma mansão celestial que Jesus está preparando. A ideia é, esse entendimento que pode ser simples a princípio, hoje, para mim, para você, ele pode crescer cada vez mais. Podemos nos aprofundar da compreensão dessa realidade da eternidade. O que para uma criança pode ser apenas ir para o céu, nós podemos pensar cada vez mais nas implicações do que realmente é isso. Queridos, eu costumo falar para vocês aqui algumas vezes, essa é uma das áreas que me incomoda muito no cristianismo. Porque a nossa concepção de eternidade, ela é totalmente deturpada. A nossa concepção dessa esperança aqui, de eternidade ao lado de Deus, ela é totalmente confusa e mal formada. Assim como a de Jesus, a visão de Jesus.
daquele cara branco, bonito, de olho claro, que talvez não tenha nada a ver com de fato Jesus que existiu. Às vezes a nossa compreensão de céu é um negócio totalmente sem sentido. Aonde você realmente explicar para alguém o que é, o cara, isso não faz sentido, eu não quero ir para esse lugar. Não é verdade? Um lugar às vezes pacato, onde as pessoas, todas elas se vestem de maneira igual. O seguinte, pensa de céu, todo mundo de roupão branco. É assim que funciona o céu, né? Todo mundo vai ter roupão branco. Homem, mulher, de saia até o pé. É assim que funciona. Mas é assim mesmo. Essa é a nossa concepção de eternidade do lado de Deus. Aquele clima zen. Sei lá, vai ter incenso assim queimando, né? Aquele cheiro de zen. E alguém tocando harpa, gente. Que instrumento besta, harpa. A gente acha que vai ter harpa no céu. É uma concepção muitas vezes deturpada da realidade com Deus. As pessoas, elas não falam, elas vão ficar cantando, eles cantam gregoriano, né? Só falam cantando umas com as outras, e pacato. Eu brinco, mas é verdade. Vocês imaginam o Diogo no céu, nesse céu? O Diogo não vai querer ficar nesse céu. E a 1000 por hora, aquela agitação, parado. Gente, eu não sei de onde a gente criou essas concepções, mas em nada se parece com essa herança, com essa esperança que nós temos em Cristo. Eu gosto de pensar da seguinte maneira: pense no dia mais feliz da sua vida. Você sabe quando foi? Qual foi? Até hoje, tá bom? Pode vir dias mais felizes, espero eu, mas qual foi até hoje o dia mais feliz da sua vida? Os rapazes, né, que estão com suas namoradas e esposas vão dizer assim: no dia que eu te conheci, né, casamento agora, né, agora é uma boa hora para isso, né? Mas qual foi o dia? Pense num dia feliz, feliz assim. Te pergunto, quanto tempo durou? Horas? Dias? Foram dias de intensa felicidade? Já aconteceu de você ter dias, um até do outro, assim, nada chateou. Você bateu o carro, você estava feito da vida, estava aquela semana assim, radiante. Agora, pega essa felicidade intensa de como você sentiu, você conseguir lembrar como foi, multiplica isso por 1 milhão, por bilhões, multiplica isso por um valor indizível. Agora, pega esse sentimento que você não consegue nem experimentar o que é, e pensa que ele jamais vai acabar. A gente começa a compreender um pouquinho o que vai ser a realidade da eternidade ao lado de Deus. Sabe, essa plena satisfação, a gente não consegue explicar. Porque a nossa alegria, por mais legal que ela seja, ela é curta, ela é instantânea e ela acaba. É o que Paulo está dizendo aqui. O Evangelho vive, ele vai crescendo e vai nos dando essa esperança, mas tem mais. Não é só a esperança de eternidade. Eu penso que existem outras esperanças, por exemplo, como Paulo colocou lá no início, a esperança de amar e ser amado pela igreja local. Isso é maravilhoso no Evangelho. Isso deve crescer no nosso coração. A forma como a gente ama e entende o amor na igreja local, essa é uma das esperanças que nós temos. Você tem noção do que é realmente fazer parte de uma igreja local? Você tem noção do que é ter gente que vai cuidar de você? Eu creio que essa é uma das esperanças que nós temos. Você tem noção que você, que é um pai de família, tem vários pais de família aqui, ou mães de família, não sei, gente que trabalha para sustentar a sua casa. Você tem noção de que se você é um membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, você é um eleito de Deus, alguém que foi transformado pelo Evangelho, você tem essa esperança de saber que a comunidade de fé vai ser usado e pode ser usado para cuidar de você, das suas necessidades. Quer dizer, isso é maravilhoso. Essa é uma grande esperança que pode crescer em nossos corações. Você tem noção que se você perder seu emprego amanhã, e tua família talvez não tiver mais renda, você tem noção de que existe uma igreja que ama você e que vai cuidar de você? Essa é a esperança do Evangelho. A certeza de que Deus vai prover as minhas necessidades e na maioria das vezes Ele pode e vai usar a minha igreja para isso. Isso é maravilhoso. Essa é uma das esperanças que vai crescendo em nosso coração. Tem mais uma para fechar. Paulo diz no verso 19 que uma das esperanças que nós temos é a certeza de que o próprio Deus
vai operar o seu poder em nós. Olha o verso 19. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus agindo em nós. Nós cremos nesse Evangelho vivo e que vai crescendo dos nossos corações. E para encerrar, por último, cremos, a última crença aqui que eu vou tirar dessa passagem, cremos na centralidade de Cristo na história. Paulo diz no versículo 20, esse poder, que poder? O poder que opera em nós, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Isso aqui é loucura, gente. Presta atenção que eu acabei de ler aqui, que loucura. O poder de Deus que opera em nós é o mesmo poder que fez Cristo ressuscitar dos mortos. É o mesmo Espírito. E Paulo continua. E fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. É interessante, estou caminhando para o final aqui, mas que Paulo começa o versículo 15 orando pela igreja, certo? Ele fala sobre o amor da igreja, é o que ele fala sobre como Deus quer que aquela igreja cresça no conhecimento dele, ele vai falando sobre o poder de Deus que atua no meio da igreja. Nós estamos quase pensando que esse trecho se tratava da igreja, mas não. Paulo não se contém. Aqui na parte final, na sua oração pelo povo de Éfeso, ele vai lembrar de quem Cristo é. Quando ele vai falar sobre o poder de Deus atuando em vocês, ele fala, não, peraí, esse poder está muito interessante. Esse poder é o mesmo poder que fez Jesus ressuscitar dos mortos. E aí, ele é tomado por essa concepção de quem é Jesus, e parece que ele esquece um pouco da igreja, e começa a falar só de Jesus até o final. Ele, de maneira muito empolgada, ele começa a exaltar a Cristo, a bendizer a Cristo, a dizer quem Cristo realmente é. Ele começa a louvar a Jesus por aquilo que ele é, por aquilo que ele fez. Ele começa a colocar realmente todo o foco em Jesus Cristo. É dessa forma que ele termina o capítulo 2. Ele quer mostrar para o povo, olha, Jesus é o centro. Jesus é o centro da história. Jesus é o centro do universo. Assim como ele fala de Cristo no versículo 12 e 13 do capítulo 1, aqui ele vai novamente falar sobre a centralidade de Cristo. Ele diz, no versículo 21, muito acima de tudo, todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, não nos pés da igreja, mas nos pés de Cristo. Todas as coisas debaixo dos seus pés, que designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda qualquer circunstância. É Jesus no centro. E assim que nós terminamos essa pregação, crendo na centralidade de Cristo na história. Você tem noção de que quando tudo isso aqui acabar, quando todo esse plano aqui acabar, quando mais nada existir, somente os corpos glorificados, a eternidade ao lado de Deus, quando tudo for diferente, o universo, a terra, quando tudo mudar, uma coisa jamais irá mudar: a centralidade de Cristo na história. Ele é o centro hoje e ele será o centro amanhã. Ele é adorado hoje e ele será adorado amanhã por toda a eternidade. Cristo é o que realmente importa. E é com esse alerta que eu quero fechar essa pregação. É com esse alerta que eu quero pensar, mais uma vez, que tudo isso aqui é sobre Jesus. Quando nós refletimos sobre as nossas vidas, sobre as nossas mudanças, sobre o Evangelho em nossas vidas, é sempre para apontar para Jesus Cristo, porque Ele é o que realmente importa. Eu quero terminar contando uma história para vocês.
Essa semana eu tive uma experiência muito interessante com um jovem. Não é um jovem dessa igreja, mas é um jovem que queria conversar comigo sobre algumas coisas profissionais. E nesse papo com esse jovem foi bem interessante a conversa, um cara muito dedicado, um jovem que parece ser muito correto. E ele queria falar comigo sobre alguns negócios que ele andou se envolvendo, e parecem negócios bem promissores. E ele queria apresentar para mim a forma como as pessoas crescem dentro dessa empresa, a política salarial e por aí vai. E o que me marcou demais na conversa com ele foi a visão dele com respeito ao dinheiro. E como que o tempo todo ele falava sobre dinheiro, 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 e ganhar X, ganhar Y, e era um negócio que ia de salários de R$1.200 a salário de R$600 mil por mês. E eu lembro assim, que o olhar dele vibrava, e ele começou a mostrar para mim fotos de pessoas que já ganham 30 mil, e o outro que já está ganhando 50 mil, e outro que ganha 80 mil, e o outro que ganha não sei quanto, e os brindes, e os carros, e como ele falava com paixão sobre aquilo. E eu lembro que no final da conversa, eu agradeci a ele pelo tempo, por ele ter vindo falar comigo, procurado. Mas eu tive que falar para ele aquilo que Deus colocou no meu coração naquele momento. E eu falei para ele assim, cara, muito legal você está entrando. Eu espero que Deus possa te abençoar muito nesse projeto. Mas eu quero que você entenda que se você chegar nesse nível aqui, olha, do Master, do Gold, do sei lá do que, do Diamante, e se tiver um salário de R$600 mil, eu falei isso desse jeito para ele. E você consiga, porque eu vi que você está muito empenhado em querer chegar nesse nível. Cara, se você não tiver Cristo, você não tem nada. Ele sabia que eu sou pastor. E eu falei para ele justamente isso. Falei, cara, olha, se você não tem um relacionamento real com Deus, se você não foi transformado pela mensagem do Evangelho, e não tiver Cristo como Senhor da sua vida, você não tem nada, cara. Você pode chegar nesse grau, mas sem Cristo você não tem nada. Porque, queridos, o que a gente aprende nas Escrituras é o que nós cremos, na centralidade de Cristo em toda a história. E se Ele é Senhor da história, Ele é Senhor das nossas vidas. Seja você um adolescente, seja você um adulto, Ele tem que ser Senhor da sua vida. E cremos no Evangelho que produz essa transformação, que produz uma mudança completa da nossa cosmovisão e nos faz viver para o Senhor. É nisso que nós cremos. É nisso que nós queremos pregar. É essa palavra que queremos que inunde o nosso coração e produza vidas centradas em Jesus. Porque tudo isso aqui é sobre Ele e é para Ele. Você pode ser muito bem sucedido. Você pode estar com a sua carreira em dia. Você pode estar com o teu crescimento profissional em dia. Você pode estar com os teus estudos em dia, todos programados, na tua faculdade, na área acadêmica. Show. Você pode ter bens, imóveis, carros. Tua vida pode estar no esquema. Mas se você não tiver um relacionamento real com Cristo, se Ele não for o centro de tudo, você não tem nada. Eu quero fechar aquela história de Jesus que Ele conta, onde um homem conseguiu muita coisa, juntar tudo que podia em seus celeiros, e ele estava completo, fato. Seus celeiros estavam cheios, pronto para enfrentar qualquer dificuldade. Aquele cara podia descansar em paz, porque do ponto de vista financeiro, ele conseguiu tudo que ele poderia conseguir. E Jesus disse para aquele camarada, louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem a apresentar para Deus? Baixa a sua cabeça e fecha os teus olhos. Falamos aqui hoje sobre uma fé, cremos que uma fé visível, uma fé que promove o amor uns pelos outros. E eu quero saber o quanto dessa fé visível, nessa área do amor, está presente na sua vida. Você tem amado as pessoas que Deus colocou na sua vida para você amar? Você tem amado a sua igreja local? De que forma você tem amado a sua igreja local? De que forma você tem amado as pessoas da sua igreja? Você tem se interessado por elas? Você tem perguntado sobre as necessidades que elas têm, se elas têm alguma necessidade? Você tem amado a sua igreja ao ponto de servir a sua igreja?
de dar parte do seu tempo, dos seus bens, da sua vida em prol dessa igreja, porque esse é um ato de amor. Nós cremos numa fé visível, uma fé que nos leva a amar. Cremos em um Deus que se revelou e que continua a se revelar a nós. Cremos no Evangelho que é possível buscar o crescimento em nossos corações. A pergunta que eu faço é: você tem crescido? O que você sabia sobre Deus há um ano atrás é menos do que você sabe sobre Deus hoje. Deus está mais real para você. Deus é mais vivo para você, Ele é mais presente em sua vida. Você se sente mais próximo de Deus. Porque é isso que Deus já deve produzir em nosso coração, essa proximidade desse Deus. Cremos na centralidade de Cristo na história e em nossas vidas. Jesus tem sido o centro na sua vida, na sua existência. Você pode afirmar que você realmente tem vivido uma vida para Ele. Você pode afirmar que a tua prioridade, a tua preocupação em seu trabalho é realmente viver para a glória de Cristo no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Peça para que Deus abra os seus olhos, para que você possa realmente colocar Cristo no centro. Senhor, falamos aqui um pouco sobre as nossas crenças e pedimos, Deus, que muito mais do que conceitos teológicos, rogamos ao Senhor para que sejam verdades vividas em nossas vidas, Deus. Esse é o nosso desejo. Nos dá amor cada vez mais uns pelos outros. Nos faz, Deus, ter cada vez mais sabedoria e revelação para conhecermos o Senhor. Faz, Deus, com que o Evangelho possa crescer cada vez mais em nossas vidas, o entendimento do Evangelho, daquilo que o Senhor fez por nós, da esperança que temos no Senhor. E nos auxilie, Deus, a colocar o Senhor no centro de nossas vidas. É o que precisamos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.